Louvado seja o nome daquele que vive, amém? Ai, o Senhor é tremendo, é Deus poderoso. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo encha o nosso coração nessa tarde. Que nós possamos receber tudo aquilo que Ele tem para nos dar. Amém? Podemos assentar um pouquinho, por gentileza? Queridos, eu tenho pensado muito na palavra do Senhor. Eu amo a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela nos dá vida. Amém. E é por ela que nós devemos viver. Ela é aquela que vai nos dar direção, vai nos mostrando o caminho, vai nos ensinando aonde devemos ir e ao quando devemos parar. Eu quero dizer para vocês que preparei uma palavra já há 2 semanas que Deus tem falado comigo. Porém, hoje, quando cheguei aqui, estou muito tocada a dar um grande testemunho. Glórias a Deus. Que eu sei que é um testemunho que vem da parte de Deus. Eu quero começar dizendo para vocês que tem muitas vidas lá fora. Aleluia. Precisando Glória a Deus. daquilo que nós temos aqui dentro. É verdade. Glória a Deus. As pessoas que estão lá fora nunca, e muitas delas até experimentaram, mas saíram do caminho do Senhor. Então, não sei se tenho tempo para pregar essa palavra que eu trouxe, mas eu quero dar um testemunho que eu acho muito importante. Desde ontem no culto lá, o pastor Adriano tinha vontade de dar esse testemunho. Eu quero dizer para vocês que isso aconteceu, vamos dizer assim, que o ano passado, né? Porque foi no final do ano. Aleluia. Quero começar esse culto glorificando ao Senhor e dando esse testemunho, dizendo que quando eu vejo as pessoas lá fora sofrendo, nós todos não podemos imaginar. Nós não temos ideia do que acontece com cada um deles. Porque nós todos que estamos aqui estamos experimentando uma graça, um sobrenatural de Deus todos os dias. Todos os dias nós temos chance de nos levantar da nossa cama, tomar o nosso cafezinho, nós temos chance de comer o nosso pão, de agradecer a Deus, porque temos saúde, porque temos uma casa, porque temos uma família, temos um travesseiro, um lugar para nos refugiar. Temos uma família que ainda está por ali junto conosco. Às vezes os nossos filhos já foram embora, mas temos ainda toda a família que está na nossa volta. E eu quero dizer para vocês que eu estou muito tocada para dar esse testemunho, porque foi a primeira vez que me aconteceu. Eu estava nesse fim de ano para ir para Santa Catarina, para fazer um procedimento lá em Santa Catarina, receber um presente que eu ganhei, porque Deus, Ele dá presente. Aleluia. Sabe que Deus, Ele dá presente para nós assim quando a gente menos espera, né? Então, eu recebi esse presente, mas eu tinha que buscar o presente. Glória a Deus. Só que quando eu saí daqui, eu pensei, meu Deus, não estou me sentindo muito bem. Mas fui. Quando eu cheguei no ônibus, eu comecei a não me sentir pior, me senti pior ainda. Aí eu pensei, vou para casa da minha filha para não perder o horário. Por quê? Porque eu ia com o aplicativo do BlaBlaCar, que vocês conhecem, aquelas caronas de BlaBlaCar. Quando eu contratei o BlaBla, a moça me disse, a motorista me disse, eu não atraso nem 5 minutos, tu tem que chegar na hora. 8 horas eu vou sair dali da frente do Hotel Continental na rodoviária de Porto Alegre. Eu pensei, não vou ir de ônibus direto, porque pode ter qualquer acidente na estrada e eu não consegui chegar às 8. E eu quero ir buscar o meu presente. Glória a Deus. Qual é a mulher que não quer ir buscar o presente, né? É um presente especial que eu estava ganhando da minha filha. Não, vou lá, né? Cheguei aí eu peguei, o que eu pensei? Vou para casa da minha filha em Porto Alegre. Fui para casa dela para poder sair de manhã com mais tempo. Meu genro me levou na rodoviária com 10 minutos de antecedência. E eu cuidando do horário. E à noite que eu passei na casa da minha filha, eu comecei a passar mal, porque eu contraí o Covid. Só que eu não sabia. E eu comecei a passar mal e eu disse para ela, se eu tivesse nessa situação em casa, eu teria cancelado essa viagem. Mas sabe que Deus tem os seus planos, né?
Gente, olha, os planos de Deus a gente não pode imaginar quão grandes são. E quando Deus tem um plano, um projeto, Ele sempre vai executar. Por mais que a gente possa não entender o que está acontecendo. E eu não estava entendendo, porque eu já estava me sentindo mal. Como é que agora eu vou viajar assim? Mas vou, né? Vou lá buscar um presente. Mas sabe, eu vou dizer uma coisa para vocês. Às vezes o presente somos nós, para aqueles que estão lá fora. Eu chego na rodoviária, procurei uma farmácia, não tinha nenhuma, tá, tudo bem. Atravessei a rua, eu tinha ainda 5 minutos, até um pouquinho mais de antecedência, ela só ia chegar às 8 em ponto, como ela me disse. E aí eu estou na rodoviária ali, chega um homem, sabe, perto de mim. E eu quero dizer para vocês que aquilo ali, assim, ó, de tudo que eu ouvi, sabe, sobre pregar o Evangelho, sobre as pessoas que se desviam, Deus me surpreendeu demais, porque chegou um senhor perto de mim e ele me pediu dinheiro. Ele disse: eu não tomei café, e me mostrou R$2 na mão dele. Mas todos nós que vamos à rodoviária, a gente sabe que ali é um lugar que cruza muita gente toda. Se tu ficar ali, tu gasta todo o teu salário, dando dinheiro para todos aqueles que precisam. Eu olhei para aquele homem e logo eu me lembrei de Paulo, né, de Pedro, né, aliás, de Pedro lá, dizendo que ele não tinha nem prata nem ouro. Eu não disse nada para ele. E ele ficou olhando para mim e eu disse para ele assim: o senhor sabia que Jesus te ama? Quando eu disse aquilo, ele deu um passo para trás e ele começou a ficar com uma aparência muito estranha, assim. Ele começou a dizer: eu sei que ele me ama. E eu comecei: Jesus, a minha carona vai chegar, Senhor, e esse homem que está precisando ouvir a tua palavra. E aquele homem começou: eu sou um desviado. Ele disse para mim: eu sou desviado, mas eu já tinha o Senhor há muito tempo na minha vida. E aí ele começou, sabe, ele começou a chorar. E ele começou a dizer: eis que eu estou à porta e bato. E ele começou a citar os versículos da palavra. E ele citou 5 referências da palavra de Deus, com os endereços completos. E algumas delas ele disse pela metade e me aguardava e fazia assim para mim, para que eu respondesse a continuação do versículo, e eu respondi para ele. E ele disse assim para mim: tu és minha irmã, ele disse. Mas ele começou a ficar empolgado com a palavra que eu dizia para ele, sabe? Porque eu falei para ele assim: olha, eu vou dizer para o senhor, Deus tem plano para a sua vida. Hoje Deus está te chamando novamente. Deus quer refazer a aliança que Ele tinha contigo. E ele começou a dizer: não, mas se eu morrer hoje eu vou para o inferno, porque eu deixei os caminhos do Senhor, porque eu sou um desviado. Eu disse: tu não és um desviado. Hoje é a oportunidade que Deus te dá. Deus está te dando hoje uma oportunidade para te reconciliar com Deus. E ele começou a se agitar, sabe? Começou a buscar a palavra de Deus, ia citando os versículos. E ele começou naquela agitação e as pessoas passavam e olhavam para mim, eu com uma bolsa de viagem, com uma coisa na mão e o celular ainda, porque eu estava tentando contato. E as pessoas não estavam entendendo o que estava acontecendo, mas eu não estava nem aí para as pessoas, porque naquele momento eu estava dando mais do que aquele presente que eu ia receber. Aquele homem precisava do presente. E eu disse para ele: hoje é o dia. Ele disse: mas eu não sei como. Hoje é o dia. Eu disse: essa é a tua oportunidade. Tu não pode perder essa oportunidade que Deus te deu. Procure uma igreja aqui perto. Vai lá, diga, peça uma oração. Diga que tu quer te reconciliar. Não deixa passar esse momento. E aí ele disse assim para mim, pesava assim com a mão e disse assim para mim: está vendo todos esses lugares aqui, e ali próximo da Voluntários,
todas aquelas pessoas que estão ali. São milhares de pessoas que estão ali que eu sei que eu tenho que trazer para Jesus. Olha, aquele homem tinha um ministério na vida dele. Aquele homem tinha tido uma promessa de Deus na vida dele. Aquele homem tinha tido um encontro com Deus. Ele tinha tido um encontro com Jesus um dia. E agora ele estava naquela miséria, às margens, pedindo dinheiro na rua para alimentar a sua família, ou a sua casa, ou o seu corpo. Mas ele não tinha mais nada. Mas ainda ele tinha lá dentro dele um pouquinho, que era fé. Ele sabia, no fundo, ele sabia que aquela palavra que foi plantada um dia no coração dele, um dia Deus ia trazer de volta. E quem sabe, né, muitas pessoas tinham falado isso para ele, né? Quem sabe muitas pessoas falaram para ele que a palavra de Deus ela ia frutificar um dia. Quem sabe quantos pregadores investiram, quem sabe quantos servos de Deus investiram na vida daquele homem. Glória a Deus, Pai. E eu saí dali, e aquela moça chegou, quando ela encostou o carro, eram 8h10. Glória a Deus. E ela disse: encontrei um imprevisto que não tive como fugir do trânsito. E eu pensei, Deus segurou aquela mulher, porque Deus tinha uma bênção para aquele homem ali naquela hora. Talvez essa palavra que Deus mandou colocar no coração daquele homem tenha mudado a vida dele. Porque ele dizia assim para mim, ó, ele dava assim os passos para trás, ele dizia: mas tu está me injetando, agora tu está me injetando, está me dando uma injeção de ânimo, tu está me dando uma injeção de fé. E eu digo: o Senhor está fazendo isso, não sou eu, é Deus que te levanta, é Ele que está trazendo o Senhor de volta. Então volte para a casa do Senhor, volte, não deixa passar. Não é amanhã, é agora, nesse momento. É agora mesmo que o Senhor pode orar e se reconciliar. Então eu fiquei assim extremamente feliz. Eu fui para receber o meu presente e o meu presente não estava lá. Deu um contratempo, o meu presente não estava. Desfrutei de outras maneiras. Glória a Deus, Senhor. E Deus me levou lá simplesmente para te dar aquele presente. Aleluia. Quantos presentes você tem dado nesse campo? Verdade. O que você tem dado lá fora? Deus, Senhor. Quantas pessoas você tem alcançado com o seu testemunho ou com uma palavra? Aleluia. Às vezes nós ficamos tão dentro do nosso mundo. Às vezes ficamos tão dentro da nossa comodidade. Às vezes nós olhamos que nós temos tudo e às vezes nós passamos de largo pela aquela pessoa que está sofrendo lá na rua e às vezes não dissemos nada. E como isso é comum, porque temos pressa, porque estamos atrasados, porque temos que fazer o almoço, porque temos que pegar o ônibus, porque temos que adiantar o filho na escola, porque temos tantas coisas para fazer. Por que nós temos tantas coisas para fazer e não lembramos que aquela pessoa está chorando lá na rua? Talvez seja a última oportunidade daquele homem, talvez. Quem sabe a sorte dele foi mudada naquele atraso que eu tive, naquele presente que eu quis ganhar. Meus queridos, nós começamos um ano novo. Amém. Tem tudo de novo para nós. Mas tem muito de velho naquelas pessoas que não conseguem vencer o vício, que não conseguem vencer a droga, que não conseguem vencer a depressão. E nós estamos aqui, como disse a irmã, bonitos, bem arrumadinhos. Glória a Deus que o Senhor tem nos provido de tudo, não tem nos deixado faltar nada. Outro dia eu olhei meu guarda-roupa e disse: Senhor, quanta roupa que eu tenho nesse guarda-roupa, meu Deus. Minha filha foi embora para o Canadá e me deixou muita roupa, todas do mesmo meu tamanho, para alegrar meu coração. Mas quantas pessoas precisam? Eu não preciso de tudo aquilo. Gente, nós temos muito mais do que precisamos. É verdade. Vamos começar esse ano fazendo mais pelo nosso próximo, olhando mais para os que estão de fora, olhando mais para aqueles que precisam. Porque quando nós demos para os outros, o Senhor nos retribui. A gente não imagina os presentes que Deus vai nos dar. Glória a Deus, Pai. Provavelmente que eu não precisava de todo aquele presente que eu ia receber. Mas eu vou dizer para vocês, o maior presente que eu recebi foi a alegria, a satisfação. Amém,
A Bíblia diz assim que é alegria, é prazer, é satisfação que Deus coloca no nosso coração quando nós livramos uma alma do inferno. Quando nós pregamos a palavra lá fora, e às vezes é difícil, né? É difícil nós falar pro rapaz da padaria, é difícil. Não é difícil, irmãos. É só nós nos colocar no lugar deles. Essa semana, ouvindo uma palavra, lembrei que Jesus, Ele se compadeceu quando passava pelo funeral daquela mulher viúva, enterrando seu filho. E a Bíblia diz que Jesus se compadeceu. A Bíblia diz que nesses últimos tempos o amor de muitos se esfriaria. Nós não queremos ser esses muitos, o nosso amor não pode se esfriar. E quando Jesus se compadeceu, o que quer dizer a palavra se compadecer? É se colocar no lugar da pessoa, é sofrer, é chorar as dores que a pessoa sofre e chora. Então muitas vezes nós estamos dentro da igreja pregando para nós mesmos que já conhecemos, enquanto lá fora tem tantos que gostariam de ouvir um pouquinho às vezes. Só Jesus te ama, sabe? Só Jesus se importa contigo. Só dizer para aquela pessoa: Deus tem planos ainda para a tua vida. Só dizer isso às vezes para aquela pessoa vai ser o que vai mudar o caminho daquela pessoa. Então que nesse ano nós venhamos a nos posicionar mais na palavra do Senhor. Eu quero abrir com vocês a palavra do Senhor rapidamente, porque eu acho que já esgotou o tempo. Quero deixar esse testemunho de ânimo para nós e de alerta para nós buscar mais, né, fazer a vontade de Deus lá fora. Quero abrir a palavra do Senhor com vocês em Juízes. Vamos ler aqui. Vou ler rapidamente. Juízes capítulo 6. 6 verso 1. Eu vou lendo já enquanto vocês acham. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes e as cavernas e as fortificações. Porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. Pode sentar. Essa palavra é uma palavra maravilhosa, sabe? E aí eu vejo aqui, que aquele povo, o povo de Deus, o povo escolhido, o povo de Israel, estava sendo oprimido pela desobediência. Queridos, a obediência precede a bênção. Se você quer ter bênção, obedeça. É a melhor parte. Obedecer mesmo que seja difícil, mesmo que muitas vezes doa, mesmo que muitas vezes a gente não tenha vontade. Como a pastora falou, eu estou obedecendo, eu não estou sem voz, eu estou assim, mas eu obedeço, porque Deus me chamou para fazer isso. Muitas vezes não gostamos de certas coisas, mas se o Senhor mandou, nós obedecemos. Aqui os midianitas estavam assolando a nação de Israel. E o povo fez para si cavernas, fez para si buracos, se entraram para dentro das fortificações. Um povo que conhecia Deus, um povo que tinha promessa de Deus, estavam agora escondidos, porque as batalhas que eles teriam que vencer eram extremamente numerosos em questão de homens, de soldados que eles tinham que combater. Eram muitos contra poucos. Mas eu digo para vocês, às vezes somos poucos, mas com o Senhor somos a maioria, né? Então Deus estava com esse povo, e esse povo começou a se tocar nas cavernas. Só que alguém, sempre tem alguém, né? Sempre tem alguém que se levanta para fazer algo.
Sempre tem alguém que não vai se conformar com a situação. E esse alguém seja eu e seja você. Que nós não venhamos a nos conformar com a situação errada que a gente vê. Não é porque mudou o governo, não é porque mudou o Senado, não é por causa da política, não é por causa dos inimigos da nossa volta, não é por causa dos inimigos que muitas vezes estão nas nossas casas, não é por causa disso. Glória a Deus. Não seja isso que vai nos fazer nos socar nas cavernas, nem entrar para dentro de covas e nos esconder. Porque aquele povo, mesmo lá dentro, eles clamavam, mas eles não se posicionavam. Hoje Deus nos chama a ter uma posição. Não é mais tempo, queridos, de nós ficarmos só aqui dentro. Glória a Deus. Deus nos chama lá para fora. Aleluia. A obra do Senhor é feita lá fora. Aqui dentro nós temos que fazer o melhor para o Senhor, nos encher, encher as nossas vidas com o amor de Deus, para lá fora nós podermos dar para aqueles que precisam. Esse homem tinha um homem só, como eu disse, né? Chamado Gideão. Esse homem estava fazendo algo que ninguém podia fazer, porque todos estavam com medo. Todos temiam aquele forte inimigo. E eu digo para vocês, não tenha medo, não tema. É tempo novo, é tempo de restauração, é tempo de Deus levantar, tempo de Deus fazer coisas novas nas nossas vidas. E esse homem foi visitado pelo anjo do Senhor, Gideão. Quando Gideão estava debaixo daquele carvalho lá, ele estava malhando o trigo, porque o trigo era o que eles tinham de mais precioso. E ele precisava, com aquilo que ele tinha de mais precioso, guardar do inimigo. A gente sempre tem algo precioso, vamos guardar. O pastor Roberto falou aqui, vamos nos guardar. Vamos guardar aquilo que nós temos de mais precioso. Esse homem estava pagando um preço. Ele devia de estar fazendo aquilo abaixado para que os inimigos não vissem ele, mas não importa. Não importa de que forma, faça da forma que Deus te deu. Ele estava malhando o trigo no lagar, onde era para ser feito as uvas ali, o vinho, né, onde se amassava. E o lugar então das uvas era um lugar menor, buraco. Às vezes, querido, o buraco é onde está a estratégia de Deus. Glória a Deus. Às vezes a gente não se dá conta, mas é num detalhe das coisas que Deus quer falar conosco. Glória a Deus. Não se importe se aquilo que Deus está lhe dando agora é pequeno, é pouco. Talvez aquele buraco em relação à eira, ao lugar onde ele tinha que malhar o trigo, que o lugar de malhar o trigo era um lugar amplo. Lá quando batia o trigo, eles tinham que levar tudo, o vento levava as impurezas. Agora não, ele tinha que ficar ali, fechado naquele lugar, escondido, mas ali Deus estava dando uma estratégia para esse homem. Era um único homem, mas Deus não precisa de muitos. Deus precisa de você, Deus precisa de mim, porque é nós que nós temos que nos posicionar. É nós temos que dizer, Senhor, eis-me aqui. Senhor, ninguém está fazendo nada, estão todos assim, não importa. Minha família não quer, meu marido não está se posicionando. Fica tudo para mim. Todos os dias eu tenho que fazer tudo sozinho, não importa. Glória a Deus. Mas o meu marido trabalha, ele acha que eu tenho que trabalhar. Ora que Deus vai dar as estratégias. Tem coisas que Deus está revelando aqui nessa tarde. Preste atenção que Deus está te falando. Olha Deus falando aí contigo. Olha que Deus está te falando nessa tarde. Não importa que seja pouco, não importa que seja escondidinho lá. Deus está te mostrando, Deus está te revelando. Está escrito ali na palavra. Tem concordância com a palavra do Senhor. Sempre assim, meus queridos. Não podemos fazer nada sem a concordância da palavra. Se Deus está lhe dando alguma coisa, pense se isso está em concordância. Converse com o seu pastor, converse com a sua pastora. Deus vai dar uma concordância na sua palavra. Deus não faz nada sem antes revelar pelos seus profetas e vai fazer. Eu vejo que esse tempo
de Gideão era um tempo difícil sobre a terra. A temperatura naquele lugar era altíssima. O lugar que ele tinha que fazer o trabalho para esconder dos inimigos a sua bênção era terrível, mas ele pagava o preço. Glória a Deus. Quanto que nós temos pagado o preço? É verdade. Às vezes é difícil, né, queridos? Às vezes é difícil nós calar a boca quando precisamos calar. Às vezes é difícil, a gente não consegue se manter, a gente responde. E às vezes Deus não quer que a gente fale, quer que a gente se cale. Senhor, aleluia. É tempo de escutar o que Deus tem. Amém. É tempo de nos sensibilizar com o Espírito do Senhor. E esse homem Gideão, ele teve essa situação. Ele teve essa situação, só que o anjo do Senhor veio. E eu acho assim que ele estava tão desacreditado que ele, talvez ele não tenha nem reconhecido que é o anjo. E aí ele começou a se queixar, porque o anjo já chegou saudando ele como um homem valente. Aleluia. Sabe que Deus, quando olha para nós, Ele não olha para nós como nós olhamos para nós mesmos. Às vezes a gente olha, mas olha, eu não vou conseguir pregar essa palavra. Hoje eu vim numa luta para cá. Ontem pedi, pastora, olha por mim. Sabe? Parece que quando chegar aqui eu não vou conseguir falar tudo, mas quando chego aqui eu falo aquilo que eu não preparei. Porque é Deus que está dizendo, entendeu? Mas aí a gente tem a retaguarda, a gente tem os irmãos que estão por fora, que estão orando, que estão buscando, que estão jejuando, para que a palavra venha com autoridade do poder, que venha a palavra do Senhor. E esse homem, quando Deus chegou para ele, ele disse: homem valente, mulher valente, mulher corajosa, não te deprime, não fique para baixo, o Senhor é contigo. Aleluia. Né? Mesmo que as coisas estejam difíceis, querido, o Senhor é contigo. Não importa a situação, não importa. Deus vai fazer muito além daquilo que a gente imaginou. E muitas vezes a gente acha que a gente está no controle, não é? Quantas vezes achamos que estamos no controle? Ah, não, mas agora eu tenho tudo sob controle. Pode deixar comigo, que essa situação aqui eu domino. Cai tudo por terra. Glória a Deus. A gente não consegue dominar, não. Desde uma vez que nós entregamos o nosso coração para Jesus, terminou o nosso domínio. Amém. Se tu quiser dominar, pode saber, tu vai ficar sozinho. O Senhor não vai poder te ajudar. Então, é melhor se render. E eu vejo aqui que na vida desse homem, ele começou a dizer: ai, Senhor meu. Ele começou de mimimi, porque ele achou que aquilo era uma coisa enorme para ele fazer. Quantas vezes as coisas parecem grandes demais e nós tão pequenos para fazer as coisas do Senhor, né? Deus, aleluia. Quantas vezes o Senhor nos coloca numa situação: não, agora é contigo, vai lá e faz. Senhor, mas eu acho que aquele lugar vai ter 1000 pessoas, eu vou ter que falar. Senhor, mas né, todo mundo vai ficar me julgando. Sabe, o inimigo vai trazendo coisas para a nossa vida, tentando nos sugestionar e tentando nos tirar da situação, que muitas vezes a gente até vai acreditando. Não, se o Senhor está te dizendo vai, faz, glória a Deus, vai e faz, porque Ele é contigo. E esse homem de Deus foi e fez. Glória a Deus. Claro que no meio dessa conversa toda com o Senhor, ele fez umas provas com Deus. É errado fazer prova com Deus, pastor? Não. Ele fez provas com Deus. Glória a Deus. Porque era uma batalha tão grande que ele achava que não ia dar conta. Mas ele deu conta, sabe por quê? Porque não foi ele quem escolheu as pessoas para guerrear. Oh, glória a Deus. Deus escolheu cada um dos guerreiros para estar com ele. Deus nessa tarde escolheu guerreiros para essa igreja. Deus está levantando um exército de guerreiros nessa igreja. Eu vejo essa igreja cheia. Eu vejo. Eu estou aqui pregando como se fosse para muitas pessoas neste lugar. Eu vejo uma igreja cheia. Homens e mulheres cheios do Espírito Santo neste lugar. Eu creio, para dar continuidade a essa obra, que esse pastor e essa pastora foram designados
que vieram de um lugar farto Oh, para uma terra árida, como o pastor diz, aleluia. para trazer para cá um lugar de bênção, Amém. para tirar a aridez deste Em lugar. nome de Jesus. E só um exército de homens e mulheres cheios do Espírito Santo, cheios da unção de Deus, vai fazer com que esse pastor, Aleluia. essa pastora, Glória a Deus. nunca mais se sintam Em nome sozinhos. de Jesus. Vocês nunca mais vão se sentir sozinhos. Eu quero dizer isso para vocês, pastores. Nunca mais, em nome de Jesus. O tempo já passou. O Aleluia. tempo das cavernas daquele povo Glória a passou. Deus, Senhor. O povo não vai se tocar mais em cavernas. Glória a Deus. Nós estamos vivendo um tempo atípico agora. Nós estamos vivendo um tempo que vai culminar para a vinda do Senhor, para o arrebatamento da igreja. E queiramos nós que estejamos em pé, para que esse dia não nos pegue de surpresa, como diz a palavra do Senhor. Aleluia. Glória a Que Deus. nós estejamos de pé. E não só estejamos de pé, mas estejamos juntos, aqui neste lugar, ajudando essa igreja a crescer. Aleluia. O Senhor Jesus tem planos para este lugar. Glória a Deus. Você é um soldado, você é um militante dessa causa do Senhor. Não solte nada que o Senhor te deu. Não solte as tuas armaduras que o Senhor te deu. Não solte, lute, vá até o fim. Tá difícil lá na sua casa? Seu esposo não concorda? Não tem problema. Senhor concorda? Tá tudo certo. Glória a Deus. É ou não é? Aleluia. Deus está concordando? Tá tudo certo. Amém. Não importa o que está lá fora, meus queridos. Glória a Deus. Não importa. Em nome de Continue. Amém. Que esse ano de 2023 seja um ano cheio, Glória a Deus. cheio, abundante da graça do Senhor na nossa casa, Glória a Deus. na nossa família, porque a igreja do Senhor ela começa lá na nossa casa. Aleluia. É lá no temor do Senhor, é lá dentro do nosso quarto, é lá no buscar revelação na palavra. Jesus, Senhor. Quantas vezes temos lido a palavra do Senhor? Glória a Deus. Quantas vezes temos tirado tempo? Oh, Deus Pai. Quanto tempo tiramos para o Senhor? Glória a Deus. Durante o dia? Um pouquinho? Tá bom. Mas pode ser mais, né? Em nome de Jesus. Quanto mais buscamos, mais recebemos, amém? Aleluia. Então busque Glória a Deus, mais, Senhor. busque mais, glorifique mais, louve mais, Glória a Deus. pague mais preço. Porque aí até aí estava bom, né? Em nome de Louve, Jesus. Glória a Deus. busque, adore, pague preço. Glória a Deus, Pai. O preço vai fazer com que nós cresçamos. Em nome de Jesus. Hoje de manhã, eu e o pastor Roberto estava falando sobre maturidade. E a gente estava pensando, da onde vem a maturidade na vida das pessoas? E eu acho que a maturidade vem daquilo que nós passamos, dos sofrimentos que passamos, da cruz que carregamos, das vezes que nos negamos, de quantas vezes às vezes temos razão e vamos lá e temos que pedir perdão, de quantas vezes passamos por cima, de quantas vezes nos calamos.